Já que vocês tentaram me destruir no passado, eu voltei 100 anos depois, ainda mais forte para aniquilar todos vocês. Se preparem. O silêncio gélido do Ártico foi rompido por uma explosão de luz. Em meio à vastidão branca, uma cratera fumegante marcava o local onde o impossível aconteceu. Em 1920, um meteoro cruzou os céus e colidiu com a Terra congelada, carregando consigo algo que desafiava a própria natureza. Seu impacto foi sentido no mundo todo, despertando o interesse de governos, cientistas e mercenários sedentos por poder. Entre os que receberam a missão de investigar a origem daquele objeto, estava o sargento Steve Rowland, um dos soldados mais condecorados dos Estados Unidos, escolhido pessoalmente pelo presidente Woodrow Wilson para liderar uma operação suicida. Steve era um soldado diferente dos demais, sobrevivente da Primeira Guerra Mundial. Ele carregava consigo o peso de batalhas que homens comuns jamais suportariam. Não era um guerreiro apenas pelo dever, mas porque a verdadeira guerra o moldara. Cada cicatriz em seu corpo era um lembrete de que sua vida não era sobre glória, e sim sobre propósito. Quando recebeu a missão de explorar o meteoro, sabia que não era apenas uma simples busca científica. Outros já estavam à espreita. A inteligência americana havia interceptado comunicações e sabia que mercenários de diferentes países haviam se mobilizado. Alemães, russos, britânicos, todos queriam o poder desconhecido que jazia sob o gelo. A viagem ao Ártico foi árdua. Os homens de Steve marcharam por dias enfrentando temperaturas implacáveis. Quando finalmente alcançaram o local, não encontraram apenas o meteoro, mas também a morte. Um massacre começou no momento em que puseram os pés na cratera. Mercenários emboscaram os soldados americanos. Tiros ecoaram pelas montanhas de gelo. Gritos se perderam no vento frio. O chão branco se tingiu de vermelho. Steve lutou até o último cartucho, enfrentando os invasores corpo a corpo, quebrando ossos e derrubando inimigos com suas próprias mãos. Mas o número de mercenários era esmagador. Ele viu seus homens caírem um a um, lutando até o fim. Quando a poeira baixou, o governo americano recebeu a notícia. Todos estavam mortos. Mas Steve Rowland não morreu. Ele foi capturado pelos mercenários. Os alemães sabiam que aquele meteoro continha algo além de rocha e poeira. Suas pesquisas revelaram um elemento desconhecido, algo que desafiava a própria biologia humana. Chamaram-no de avanço. Era mais do que um metal, mais do que um composto químico. Avanço poderia alterar a estrutura do corpo, redefinir o limite da força, criar algo que a humanidade nunca vira antes. E para testar sua eficácia, precisavam de um sujeito perfeito, um soldado forte, resistente, um guerreiro. Steve Rowland seria esse experimento. Trancado em um laboratório no coração da Sibéria, ele foi forçado a passar por procedimentos que desafiavam a natureza humana. O soro de avanço foi injetado em suas veias, queimando por dentro como fogo líquido. No começo, seu corpo rejeitou a substância. Ele sentia como se estivesse se desfazendo por dentro, como se cada célula fosse substituída por algo novo, algo errado. Mas Steve não era um homem comum. Sua fisiologia resistiu mais do que qualquer um poderia imaginar. Seu corpo começou a mudar. Seus músculos se tornaram mais densos, seus reflexos mais rápidos. Sua força cresceu além de qualquer medida humana. Mas havia um problema. Avanço era instável. O que parecia um sucesso logo se tornou um desastre. Seu corpo começou a se deteriorar. A mutação era incontrolável. Os cientistas alemães, temendo que o experimento fugisse do controle, tomaram uma decisão cruel: colocá-lo em criostase. Congelado em um tanque, selado para o futuro, um guerreiro perfeito aprisionado no tempo. Eles prometeram encontrar uma cura, mas a Segunda Guerra veio. Os cientistas fugiram, os laboratórios foram abandonados e Steve foi esquecido, soterrado pelo gelo e pelo tempo.
100 anos depois, em 2020, uma equipe de exploração encontrou um bunker selado sob as camadas de gelo siberiano. Entre máquinas enferrujadas e documentos empoeirados, havia algo inesperado. Um tanque, ainda ativo, com um homem dentro. Quando romperam a câmara criogênica, a temperatura subiu. O gelo se quebrou. O corpo antes congelado se moveu. Os olhos de Steve Rowland se abriram. Ele acordou para um mundo que não conhecia. Os rostos que lembrava estavam mortos. Ele era um homem fora do tempo, sem pátria, sem aliados. Mas sua guerra ainda não havia acabado. Ele quis matar as pessoas que o encontraram. Mas eles propuseram um acordo. Ele seria levado aos Estados Unidos e eles nunca contariam o que aconteceu. Ele aceitou o acordo, com a promessa de que se eles não cumprissem o combinado, os matariam. E então, ele foi levado para os Estados Unidos, seus instintos tão aguçados quanto antes. Cada músculo em seu corpo pulsava com um poder que ele nunca compreendera completamente. Ele precisava de respostas. Precisava encontrar quem o transformou nisso. Precisava entender o que realmente aconteceu naquela missão. E quem mais sabia sobre o avanço. Mas nesse novo mundo, ele era só um estranho qualquer. Ele caminhava pelas ruas de um mundo que não reconhecia. Sentia que era um intruso ali. E essa sensação durou por um longo tempo. Mas ele fez um amigo nas ruas e ele o convidou para morar em um abrigo, onde ficou por 3 anos, até se atualizar de tudo. Aprender a viver nesse novo mundo, conhecer toda a história recente, aprender sobre tecnologia e todo o histórico do governo. Até que em 2024, ele decide se revelar ao governo dos Estados Unidos, contando o que havia acontecido e querendo respostas. Ele foi recebido com a mais alta honraria existente para quem é do exército e ganhou o título de General das Américas. Virou a maior fonte de inspiração para seu povo. Era ovacionado onde quer que estivesse. Com certeza, era o mais famoso na mídia mundial. Mas seus poderes ainda eram um mistério para todos. Sua superforça era alvo de estudos por todos do alto escalão do governo. Mas no fundo, a única coisa que ardia no coração de Steve era se vingar de quem matou seus amigos e o deixou para morrer como cobaia. Mas infelizmente, isso não seria possível. Afinal, todos daquela época já não existiam mais. Steve então focou sua força para viver e ajudar o novo mundo que o acolheu. Steve foi inserido em um programa do governo para a superdefesa e recebeu um traje à altura, criado com alta tecnologia e revestido de carbono misturado a titânio ultra, além de um escudo indestrutível que fora criado com titânio e misturado ao próprio composto do corpo de Steve. Avanço. Agora, como general, ele se tornou o homem mais poderoso do mundo. Até agora. Mas ele em breve descobriria que forças muito maiores o observavam. Seu poder não veio de qualquer dimensão, e em breve isso irá ter um preço alto. Essa história só está começando. Se você não quer perder nenhum episódio desta trama, considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.